Você entende? A gente não... Essa questão de dizer não é mais uma questão assim, você quer celebrar comigo ou você quer o que é meu para dizer que está celebrando comigo? Você quer a minha presença junto para poder me explorar ou você quer a minha presença para dançar comigo? Então, o dizer não é apreciar em mim a minha capacidade de chamar o outro para estar comigo, mas ele também tem que estar se apreciando para poder nós somarmos as nossas apreciações e dar alguma coisa boa, bela e útil quando estivermos juntas. Eu não acredito que a Alice e a Marcinha estejam na mesma casa para amanhecer o dia turrenta e à noite uma das duas está com hematomas. Não é para isso. Minha mão é maior. Né? Não é para isso. Não é Mas ela é matrocínio. Percebe o que eu estou dizendo? Não é para isso. Não é para isso que a nossa vizinha da frente chega e escuta a gente falando aqui. Eu quero levar o olhar dela e a presença dela como uma pessoa que eu não conhecia e que hoje nem Deus, se quiser tirar esse momento meu com ela, não tira. Não tira. Vocês... Peraí que eu ainda vou despejar em cima aí. Não tira. Cadê? Eu não falei ainda. Não tira. Vou ficar sujo. Não tira porque o encontro, o estar junto com alguém é tão permitido por qualquer que seja a divindade que esteja de plantão, que ele mesmo já colocou a coisa como irrevogável. Falou, uma vez você encontrando, esse encontro é seu. Ninguém tira mais. Então, é essa questão. Então, a sanguinidade, ela é sanguinidade. Mas nós estamos falando de espiritualidade. Então, se eu tirar o sangue, todo mundo é meu irmão. É minha irmã. Percebe isso? É muito maior eu ter irmão e irmã sem a consanguinidade do que eu me ater somente naquele meu grupinho sanguíneo. Isso não quer dizer que eu vou depreciar os meus sanguíneos, de forma nenhuma. Continua sendo muito importante, fundamentais até para a nossa presença. Mas isso não quer dizer que eu tenha que dizer sim para tudo. Que eu tenha de me submeter às necessidades que talvez nem sejam minhas, as necessidades que ele se apreciando deveria cuidar, ela se apreciando deveria cuidar. Percebe isso? Então é isso. Te respondi? Está respondido, né? Então tá. Alguém mais? Eu acho só uma coisinha a respeito dela. E assim, o fato de você ter a dificuldade da palavra é saber que essa mudança que é tardia, né, em que todos poderão comer, ter as refeições, todos poderão, né, a base verdadeira do capitalismo, né, você terá ser acolhido no mundo com aconchego, com lar, com alimentação, depois educação, saúde e trabalho para todos, né? Essa ideia que não é distribuída, não é geral hoje, ela pode ser transformada inicialmente com o poder da palavra, né? Mas o que a minha palavra vai poder influenciar nisso? Influenciar os mais próximos, né? Influenciar os sanguíneos e os não, aqueles que são suscetíveis a te escutar e te compreender, se você tiver bons argumentos, né? Então a palavra ela é importantíssima nesse sentido, que é o sentido da educação. O aprendizado ele só acontece com repetição, né? A gente tem que falar muitas vezes, e quando você fala, os ouvidos mais próximos são os nossos, você também aprende quando fala, né? Você reforça conhecimentos, e aí você vai, de alguma forma, com a palavra que você ainda tem dificuldade de soltá-las, modificar esse mundo que é tão injusto perante os seus olhos, né? E saber que você não pode alimentar todos, e muitas vezes não é alimento, é uma pedra, é uma pinga, né? E se você quer dar um dinheiro para uma pinga, que você dê também, né? Mas saber que é o coração seu que é precioso, né? Mas isso não pode te atrapalhar, ele tem que te lembrar que a sua palavra continua sendo importante, como sempre foi, até o momento que você começar a presenteá-las, né?
Então é essa a ideia que eu pensei. Tem uma coisinha também que eu esqueci de falar, que é assim, na tua memória existe um desejo, que é de todos nós, todas nós, que é o desejo da fraternidade. Nós não queremos outra coisa. Então quando nós queremos consertar o mundo por onde a gente passa, na verdade o que a gente está sentindo saudade de uma coisa que a gente nunca teve, que é a fraternidade. E a compaixão, que eu acho que é por mais aí. que amor, né? E outra coisa que a gente estava lá atrás, da família, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu e a gente sabe que é verdade. Porque o possuir diante dos olhos dos outros, né? Porque porque eu tive esforço. Não, a corrida, a largada, ela é injusta. Alguns largam mais na frente e outros mais atrás, né? Não é equitativo. Não é equitativo, independente. Então, de alguma maneira, acredito que nós todos aqui tivemos uma largada abençoada. A gente está um pouco à frente. Temos casa, temos carro, temos um certo estudo, uma certa consideração de se vestir e condição de se vestir e assim por diante. Bom, mas aí o que acontece? Você vai ter uma conquista, né? E essa conquista a gente aprendeu que tem que ser em segredo, né? Não divulgar o que você vai conquistar, a viagem que você vai fazer, a casa que você vai comprar. E é verdade. Não ostentar, né? Porque você teria alegria em compartilhar, mas a frustração, o sentimento de perda, que está perdendo diante da vida o outro, né? As pessoas normalmente elas têm um sentimento que estão perdendo o tempo todo. Mesmo gostando de você, ela vai ter uma coisa negativa. Né? Vai bater numa fragilidade do outro. E ele, quase que automaticamente, ele vai te devolver um sentimento, uma energia, que nos nossos olhos, elas normalmente dificultam as coisas sim, né? E aí a gente vai trabalhando a nossa alquimia, a sabedoria, para ir rebolando em meio tantas coisas que a gente já tem dentro dessa, que é uma coisa prática, mas essas coisas invisíveis que você precisa lidar, né? Até para você ser próspero, você tem que tomar cuidado para poder não cutucar ferida de outros sem que você queira, né? Então tem mais essa aí, né? Nesse sentido. Antes da Elaine entrar, eu queria só aproveitar só um lanchinho daquele aí, desculpa aí, Elaine. Essa questão do sanguíneo, né? Família tradicional, eu tenho percebido comigo de uns anos, né, de uns tempos para cá, que por maior que seja o meu afeto por uma boa parte das pessoas que eu tenho, né, consanguinidade, vamos dizer assim, mas cada vez mais eu percebo que eu tenho mais afinidade, mais empatia, mais reciprocidade, mais vontade de caminhar junto com pessoas que não têm o mesmo Fora sangue, da genética. Fora da genética. Então essa coisa não foi incutida assim da gente, né, família. Gente, por algum motivo, assim como a gente nasceu naquela família, por algum motivo a gente saiu daquele lugar e foi para outro. Sim. E aquilo tem que ser validado da mesma forma. E aquelas pessoas que fazem parte do outro lugar também, para mim, muitas têm mais valor do que alguns de consanguinidade. Valor que eu digo assim, me afetam mais positivamente, eu diria assim. Então, é uma coisa que eu, de uns anos para cá, eu venho tendo esse sentimento assim, de que A grosso modo, né? Parente a gente escolhe, né? A gente escolhe amigo. Mas não é uma escolha assim, a vida vai. A vida presenteia. A vida supera. A vida vida ajuda. ajusta. é um presente, A vida A ajusta. vida justa, perfeito. Pronto. Elaine, fale você, por favor. Eu? Gente, todo ouvidos. Só vou complementar você numa situação que realmente o sangue deixou de valer para mim, embora eu sou muito unida com a minha família, porque eu fui doadora de sangue muito tempo. Aí um dia eu estava lá no Mominos tirando sangue e pensei, quem que vai esse sangue? Eu não conheço, não sei quem é. Quer dizer que o sangue em si não tem a menor. O sangue em si Não te dá vínculo. De repente você passou a ser parente daquela pessoa. Ué. Nossa, então eu sou parente de muita gente, porque eu fui muitos anos doadora. Tudo porque eu fui vender um carro, a mulher chegou perto da gente. É porque meu filho é hemofílico e eu dou muito sangue, dou sangue até menstruada para ele. No outro dia eu estava na Maminas doando pro menino. Aí eu comecei. Aí o pessoal passou a me ligar e eu doava. Mas foi muito. Minha cunhada acidentou. Aí, tá precisando
no hospital doar sangue, eu doei muito sangue. Doei medula óssea já. Então, Mas isso aí, assim, nada a ver. O meu caso é outro. Como a Cláudia sabe, a Jana também sabe, o meu maior medo que eu tenho é solidão. Por quê? Porque, ao contrário do que você falou, eu vim de um lar super unido, de uma família super unida. Eu fui criado com quase 20 primos juntos. E eu saí do lugar que eu morava com 55 anos e vim para aqui, onde eu sou totalmente só. Horrível o que eu sinto. Porque a solidão em si, eu já tinha muito medo dela. Assim, à medida que a velhice fosse chegando. E realmente foi. Eu e meu irmão que morre, meu pai que morre, tudo bem. Isso aí eu aceito, não é boa. Eu tenho uma vivência com a morte muito cedo. Mas aí eu tenho medo. A solidão é a pior coisa que eu sinto. Eu fui no geriatra tem 2 semanas e lá, coitada, despejei nela lá. Porque, né, eu falei, fiz 60 anos. Meu filho não mora aqui, meu único filho, não mora no Brasil. Né? Meu pai se foi, mamãe também tá lá daquele jeitinho, tadinho. Então, eu me vejo cada vez mais sozinha. E vim pra cá, casa maravilhosa, tem piscina, tem hidromassagem, tem tudo. Mas longe de ser o melhor lugar que eu já vivi na minha vida. Longe. Eu já vivi, tipo, assim, onde minha família cresceu, meu avô deixou lá pra gente, tem 6 tios meus, 6 sabe? Lá foi o melhor lugar da minha vida. Melhor lugar. Então, isso é meu problema. E isso tem pegado pesado. É pesado. Tanto é que a geriatra, eu tomo fluoxetina de manhã. E aqui, nesse silêncio, eu perco o sono. Eu vim perder o sono em Nova Lima, gente. Morando Silva Lobo, ali na Barroca, ali naquela região minha lá, do Sebrae, aquele barulhão, aquela vulco-vulco. Eu não tinha problema de insônia. Eu vim chegar aqui, a primeira noite que eu dormi aqui, minha tia mora aqui, né, no final da rua. Primeira vez que eu dormi aqui, eu nem tinha casa aqui, eu tinha comprado esse lote. Eu não dormi. Eu falei assim, gente, por que eu não dormi? Aí fui lá no Alphaville, dormi na casa da minha irmã, não dormia lá também. Meu cunhado virou pra mim e falou assim, é o silêncio. Realmente é o silêncio, sabe? Isso, olha, o medo da solidão é muito grande em mim. Meu marido é uma ótima pessoa, mas eu hoje, conhecendo o diagnóstico de autista, eu acho que eu tenho um pouco de autismo. Porque ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de fazer as coisas dele. Então isso aqui pra ele nunca teve amigo. Conhecendo a família dele, então isso aqui pra ele é tudo que ele gosta. Que ele trabalha até hoje em casa. Fora disso, ele não tá trabalhando. Hoje ele tá lá pintando na parede. Ele adora fazer isso. Entendeu? Mas e eu? ok. Tem bicho na sua casa? Alguém tem Tem bichinho na sua casa? Bichinho de quê? Gato, cachorro. Tem uma gata que adotou a gente, sabe? Ela era dessa minha tia aí, né, a Manu. Não sai de lá de jeito nenhum. E você tem tudo mesmo com ela? Mesmo com ela. Meu marido não deixava ficar em casa, só do lado de fora. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque a pergunta, a colocação da Elaine dá um ideário, né? Só a colocação dela. Mas alguém tem mais alguma pergunta para poder começar a responder para ela? Primeiro, você não diga ninguém Eu que adoro você tem 60 solidão. anos, que é para as pessoas pensarem que você tem 40. É. Porque Eu fiz 60 agora não, em março. porque se você não Até fala, tremi ninguém vai agora. pensar que você Eu tem fiz 60 anos. questão de ir no aeroporto ir lá na frente. Rossi, eu tô podendo, eu vou. Eu vou tentar resumir o nosso diário respondendo a Elaine de uma forma que eu espero que ela, no universal, para ela se entregar para o particular. Era uma vez uma orquestra. Era uma orquestra de deuses e deusas. Era uma orquestra de átomos e moléculas. Era uma orquestra que tocava uma música. A música das esferas. E essa orquestra precisava de seres dançantes. Verdadeiros bailarinos. Leves, delicados, alegres, festivos, satisfeitos, contentes, em conformidade e no ritmo da música que essa orquestra fosse gerar.
Era uma vez uma orquestra que pediu para que não fossem poucos bailarinos e bailarinas, fôssemos muitos, mas que não fôssemos tão agregados assim. Pudéssemos dançar inclusive solo, pudéssemos ser bailarinos solitários, bailarinas solitárias. E pudéssemos sentir prazer com isso. Porque por mais sozinhos, por mais sozinhas que estivéssemos dançando, a gente tinha de ter a sensação de que estávamos ligados a um som, a uma melodia, a um ritmo. E que eles não parariam, elas não parariam de tocar enquanto a gente tivesse vontade de dançar, mesmo sozinho. Mesmo sozinho. Parece uma coisa triste e lúgubre, mas é muito belo você ver numa paisagem uma pessoa dançando sozinha, às vezes até sem música. Aí eu faço isso. Eu faço. A Com música. A solidão, ela é a estrutura do indivíduo. A primeira coisa que a gente é sozinho. E a última coisa que a gente é sozinho. Então a gente não tem educação, formação. A palavra não é educação, formação. A gente não tem formação para estar só. Porque a gente quer estar junto. Mas como eu disse no começo, a gente tem uma falha de origem social, que é exatamente a comunhão, a cooperação, o estar junto. O estar junto, muitas vezes, é muito pior do que estar só. Se o estar junto está cercado de agressividade, incompreensão, desunião, desentendimento, depreciação. Eu não estou dizendo que estar junto, como nós estamos aqui, como as vizinhas forever são, também muitas vezes não se torna uma validação de vida impressionante, extraordinária. Mas isso nem todas as pessoas conseguem isso. O que a gente tem hoje, infelizmente, é uma sociedade trucidada exatamente pela interação. A interatividade hoje, ela está prejudicada pela falsidade, pela hipocrisia, pela conveniência, pela artificialidade do sentimento, do olhar no teu olho e dizer assim, aí tem valor, este é um objeto precioso, e tratar como precioso, procurar não riscar esse objeto com ofensa, com desprezo, com indiferença, com ciúme, com possessividade, com muitas coisas que são os dilemas da maioria das pessoas. São coisas que as companhias, a gente costuma dizer que as companhias não compreendem que nós somos capazes de adoecer uns aos outros, umas às outras. Não estou dizendo isso para você dizer assim, ser sozinho é maravilhoso. Não. Exige formação mesmo. Exige um pensamento, e eu estou falando para todos nós e todas nós. Por quê? Porque se eu estivesse no Havaí e de tarde eu tivesse olhado, visto minhas coisas todas destruídas, e o meu companheiro ido embora, entende isso? A solidão estaria batendo em mim com força. Eu teria de estudar essa solidão. Eu teria de verificar essa solidão. E eu teria de pensar, no começo do nosso diário, que a vida é o principal. O que acontece à vida é a circunstância. E eu preciso me preparar diante da circunstância. Mas nunca deixar a minha vida em segundo plano. Então há muitas coisas que a gente pode fazer sozinho. Muitas coisas que a gente pode fazer. Inclusive o que você está fazendo agora. Você está conhecendo novas pessoas. Cada uma dessas pessoas, eu acredito que devam ter de 1 a 3 celulares. Tem mais celular no mundo do que gente, né? Então, mas eu estou dizendo o seguinte, de repente isso que você está fazendo é buscar outros tipos de companhias, porque nunca é tarde para se acompanhar. Ok? Nunca é tarde para se acompanhar. Também nunca é tarde para a gente mudar o dial que a nossa mente está sintonizando. Que é, você é só, você não tem ninguém,
Você sabe como é que é? E aí, será que a gente é mesmo? Será que a gente não está se prendendo mesmo numa situação que veio e a gente não tem saída, é diferente. Quer dizer, eu não estou tendo saída. Então é preciso pensar nisso. A vida, ela é pulsante. Eu não sei qual foi a frase que veio. Tem uma frase no lateral dizendo, a vida faz alguma coisa. Qual é a tua? Será que não temos a resposta aí? No papelzinho branco. Está na lateralzinha. Eu sei. Essa aqui, ó. A vida supera. É isso aí. Agora veio tanto R aqui que eu fiquei doidona. Rejeição, renúncia, remorso, ressentimento e revide. Então, Tanto eu fiz, que a gente fez em ordem alfabética. A gente fez em ordem alfabética exatamente para dar essa questão da como é que eu digo? Da gente não estar escolhendo para quem cairia a coisa. Então, voltando para você, eu estou falando para todos nós. Uma pessoa que... Eu não acredito em morte, certo? Eu acredito em mudança de frequência. Uma pessoa que mudou de frequência, vamos falar da nossa amiga, porque eu estou muito imbuído em fazer com que ela entenda o que aconteceu, sem sofrer fora da carne o que ela estava sofrendo aqui. Um minuto depois, um segundo depois, a gente está só. E tendo de fazer novas amizades. Tendo de conhecer novas pessoas. Tendo de perguntar, e agora, com quem que eu vou fazer grafologia? Sabe como é que é? E agora, com quem que eu vou falar com a minha cachorrinha que morreu? E agora? Um minuto depois, a gente olha, e só é a gente, com as probabilidades que a gente vai ter diante de nós, e com o que nós vamos fazer com essas probabilidades. Um minuto depois, uma pessoa que a gente nunca viu, que não é estranha, não existe pessoas estranhas. Existem as que nós não vimos ainda. Uma pessoa surge e nos diz um olá, um oi, como eu disse hoje para a mocinha do parque. Ela estava fazendo uma caminhada comigo. Eu estava com ela não estava comigo, ela estava com o celular. Mas toda vez que a gente passava um pelo outro, tinha um risinho, um acolhimento. Só estavam nós dois andando lá. Se eu morasse aqui, com certeza a gente ia se tornar amigo. Porque ia chegar uma hora que a gente ia parar e a gente ia conversar. O que eu quero dizer é, mamãe, tá viva? Tá valendo. Começa tudo de novo. Cativa. Procura. Pergunta. Se envolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Em vez de dizer, sou só, diz, estou. Isso pode mudar. Se abra. Procure. E mais. E aí serve para todos nós, todas nós. Você lê. Você vê um filme. Você vê uma série. Você planeja uma viagem. Você sai para algum lugar. A vida precisa ser preenchida. Ela é um vasilhame precioso que precisa ser preenchida dela mesma. Tudo que a gente faz com a vida e na vida é para a própria vida. Então, a vida, ela é tudo isso que eu disse e um pouco mais. Que eu escrevi aí, um pouco mais. Então, a nossa solidão, ela é transitória. A nossa companhia também é transitória. Então, me parece que o verdadeiro companheiro, a verdadeira companheira, não é que é a gente mesmo? É a gente mesmo. Então, é você se sentir bem com a vida que você tem, no ambiente que você tem, mas lembrando que esse ambiente é expandido. E você tem a liberdade de caminhar, de transitar, e de dentro desse ambiente expandido, você conseguir mudar as suas circunstâncias, mudar aquilo que está mexendo com você naquele momento. Então eu saio de uma família com 20 primos, parece até a minha família, que também é uma família grande, só em casa 7 irmãos. Então você sai disso
E você começa a olhar para o mundo e você tem amigos, só que o trânsito, e nós somos transeuntes, a gente costuma dizer que a gente é transeunte cósmico. Hoje eu estou aqui e amanhã eu posso estar em Júpiter. Quer dizer, eu acredito nisso. Eu poderia estar em Júpiter e vim parar aqui. Ou seja, cheguei pequenininho, criancinha, alguém olhou para mim, aquela cabecinha pequenininha, buchinho também pequeno, a casinha de chão batido, né? Pé no chão, fui calçar o primeiro sapato aos 18. Eu tinha tudo para me dar certo. Eu tinha tudo para ficar bronco a vida toda. Mas aí as circunstâncias foram me dizendo, eu tenho duas opções. Eu fico com essas circunstâncias reclamando o resto da vida, ou eu mudo as circunstâncias. Não estou dizendo que você reclamou. Estou dizendo que precisa ter essa percepção. Eu solto mesmo. Precisa ter essa percepção. Então, essa questão é para a gente voltar, aconteça o que acontecer, inclusive a solidão, a gente precisa perceber que estar vivo é uma coisa extraordinária e que a gente precisa fazer esse estar vivo se tornar algo valioso, compensador, festivo, satisfatório. E a gente tem que buscar saídas. E essas saídas nunca são atentar contra a própria vida, primeira coisa, isso nunca. Mas dizer assim, o que eu posso fazer? Né? Posso telefonar para alguém, posso chamar alguém para caminhar junto, posso chamar para almoçar, sabe como é que é? Então, há coisas que a gente pode estar fazendo, tá certo? Porque você está num lugar que eu saiba, bom, aqui tem as pessoas que eu conheci aqui, elas são de primeiríssima qualidade. Que são as pessoas que eu gostaria que se multiplicassem pelo mundo. E isso, considere isso não um elogio, mas uma constatação. Essas pessoas que eu conheci aqui, elas precisavam ser o protótipo da humanidade. Porque são pessoas que se ajudam mutuamente, se admiram mutuamente, se reconhecem mutuamente, têm as maiores brigas para terem as melhores reharmonizações, brigas que eu digo assim, discussões assim, bobinhas, mas que não tem raiva, sabe? Não tem trepidação, tipo assim, de querer um machucar o outro, a outra. A humanidade precisa disso, precisa de gente assim, né? Então assim, você está num ambiente que você pode fazer muitos amigos e muitas amigas aqui. Estou citando só um exemplo. O condomínio é grande, né? E eu acho que se esse ideário te ajudar a mudar essa percepção sobre a sua situação atual, eu te digo, 60 anos, com cara de 40, você tem 30 ou 40 pela frente. Então, quer dizer, você tem tempo pela frente. E aí, esse trecho dos 60 em diante, que eu gosto de dizer de acima dos 18, você não tem tempo a perder. Aproveita da melhor forma possível. Estou sozinho, vou ver um filme, vou ler um livro, vou telefonar para alguém. Tomar um café com a Cláudia. Vem aqui e pergunta para a Cláudia como é que pode fazer assim por diante. Então eu sei que você vai ter saída, e eu acho que o que você disse foi ótimo, porque ilustrou exatamente isso. E tem muita gente, Elaine, vou arriscar a dizer, e as pessoas que têm experiência semelhante à minha aqui, não são poucas, vão dizer a mesma coisa. Tem gente dentro de uma casa cheia se sentindo muito mais só. Que é a pior solidão que existe, é a solidão acompanhada. É a solidão com pessoas com quem você não tem afinidade, você não tem conversa, você não consegue, e você está ali, e as pessoas estão ali, só que vocês não têm uma vibração, uma pulsação, né? E vida é pulsação. Tanto é que se o nosso coração resolver parar. Mas aí eu estava falando daquela orquestra e da música das esferas. Então nós estamos fadadas a sermos bailarinos, bailarinas cósmicas. Ou seja, as divindades, sejam quais forem as que vocês elegerem como sendo as suas divindades, elas não querem outra coisa da gente a não ser alegria. Porque se eu tivesse poder, eu não criaria uma pessoa para se aborrecer.
Eu não criaria alguém para me aborrecer com o aborrecimento delas. Eu só quereria que elas se sentissem bem. Tá certo? Então a lógica é estar bem. Para corresponder à criação. Para corresponder à nossa origem. Para corresponder à nossa incidência no mundo. E não somente estar bem. É preciso ter leveza, sabe? Graça, elegância. Por isso que essa imagem da bailarina, do bailarino, ela cai como uma luva. Porque é isso, né? Eu estou lembrando aqui da Sarasvati, a deusa indiana, que diz: conheça as pessoas como se você as estivesse chamando para dançar. E caminhe com elas como se você estivesse dançando com elas. É muito importante essa leveza, essa questão do ritmo, de um estar facilitando o passo do outro. Sabe como é que é? Né? Então, tem alguém que está meio cabrasa, vem aqui, vem comigo aqui. Sabe? Você dá 2 passinhos e solta, já puxa o outro. E assim vai. É assim que a vida deve ser. É assim que essa orquestra não para de tocar. Eu espero ter deixado aqui a imagem da celebração. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância que é a nossa vida. O valor que tem a nossa vida. E como a gente não deve menosprezar a nossa presença diante de outro da outra. Às vezes a gente até se sente só. Mas experimenta sair do mundo. Para você ver o quanto você ocupava dentro das outras pessoas sem saber. Esse timbre presencial, espiritual, que cada um de nós tem, cada uma de nós tem, esse timbre é o que valida o valor real da nossa presença. E isso merece festejo. Isso merece celebração. Eu deixo com vocês a ideia de aconteça o que acontecer, não desista. Aconteça o que acontecer, busque mudança, transforme. Aconteça o que acontecer, faz favor. Faz como o nosso Buda, o nosso Otei, lá do Tribo de Estrela, lá do Mirante. Não pare de brincar. Ria. Seja bem-humorado, bem-humorada. Facilite o riso. Facilita a festa da vida. Isso é muito importante.